Oi. Neste vídeo quero contar como pintei o quadro A Negra e falar sobre alguns aspectos técnicos e consequentemente mostrar quais cores eu uso e como faço as misturas. Na verdade, a primeira cor, a principal que eu misturo, como vocês podem ver, é tudo junto. Eu pego amarelo, vermelho, branco como base e depois adiciono vinho, um pouco de marrom e branco, para que não fique muito escuro, e faço essa mancha geral do rosto. E então vejam, já estou pintando o pescoço também. Pronto, essa cor não deve ser muito escura, nem muito clara, e na verdade, ela deve se encaixar no tom de pele que será feito depois, já que é a base. Ou seja, não é a cor mais escura nem a mais clara, mas novamente é melhor escolher um tom mais claro do que mais escuro, porque clarear é mais fácil. Pronto, esbocei esse turbante na cabeça ou lenço, e reparem, usei o rosto como base, ou seja, estou copiando alguns detalhes das formas. Já o turbante e o resto vou desenhar por conta própria, do meu jeito. Ultimamente tenho me esforçado ao máximo para treinar minha criatividade e, na verdade, inventar minhas próprias coisas. Depois de alguns anos copiando, ainda é bem difícil mudar do que vem de fora para confiar na visão interna. Então, olha só, eu peguei a segunda cor, um marrom mais escuro, simplesmente marrom com bordô e laranja, e marquei as sombras. Veja só. O rosto é dividido em três partes: as cavidades dos olhos, depois a base do nariz e os lábios. Eu marquei aqui, também marquei os lados sombreados e destaquei, pode-se dizer, o contorno, ainda mais. Isso nos ajuda a determinar com mais precisão os volumes e as proporções do rosto e do corpo. Aqui e veja, agora estou tentando misturar com cores bem sujas, colocando como base. Aqui isso resulta em uma base bem grosseira, um esboço inicial bem bruto. Aqui usei um pincel bem grande, estou usando solvente, agora já pego um pincel menor e veja, estou pegando as cores, ainda estão meio sujas, mas um pouco mais claras, enfim, estou pegando os tons. Qual que é a tarefa? Inicialmente nós estabelecemos a base de uma cor, depois eu aplico, começo pelas partes mais escuras e agora, quando já temos as áreas escuras e claras, começo a adicionar os meios tons, suavizando um pouco as formas. Ou seja, pode-se dizer que com este pincel, agora estou apenas esfumando algumas áreas mais grosseiras. Então, e aos poucos agora vou passar para as cores puras. Aqui já peguei o bordô, olha só, amarelo e branco. Uma cor mais limpa, mas acabou não sendo o suficiente. Então pego mais e misturo nela tons frios de azul. No estágio inicial, quando você está apenas aprendendo, eu sugiro que para começar, faça sem os tons frios, ou seja, esta é a base. A base inicial para mim sempre foi mais fácil fazer primeiro com tons quentes e depois ir acrescentando os frios. O tom frio cobre muito bem por cima, cobre o tom quente e ao mesmo tempo não fica frio demais, ou seja, ele se mistura com o quente. Peguei um pincel ainda mais fino e estou trabalhando, aliás, desde o começo estou usando pincel sintético. Agora estou entrando com tons bem escuros, marcando as áreas mais escuras e mais finas, marcando os olhos e as sobrancelhas. Pronto, neste caso estou fazendo a narração depois de já ter pintado o retrato. E eu percebi que, durante o processo, é importante para mim entrar nesse fluxo e não me distrair comentando, senão o trabalho fica mecânico. E agora, basicamente, eu estou contando o que já fiz. Se vocês quiserem explicações mais detalhadas sobre como misturar tintas, como encontrar as proporções, eu tenho algumas aulas de óleo onde explico tudo super detalhadamente, com uma foto do retrato ao lado, bem na mesma imagem. E dá para ver como se faz uma cópia, pode-se dizer, a partir da foto. Neste caso, já que estou fazendo na essência, pode-se dizer que eu fui criativo, não me preocupei muito com a semelhança, com o quanto parecia com a garota que eu estava desenhando,
mas me permiti ser mais livre e simplesmente seguir meus próprios gostos, se eu gostava ou não gostava. Consequentemente, a abordagem que estou usando agora para comentar para vocês acaba sendo um pouco mais superficial. Ou seja, explicar tudo em profundidade. Não dá certo, porque quando eu estava pintando, meu objetivo não era fazer algo super preciso. A principal dificuldade nesse tipo de trabalho. Ali eu. Relações tonais. Sou eu despejando um solvente. Escolher as relações tonais é a tarefa mais difícil. Agora vejam, começo com tons claros e percebo que não acertei, eles estão muito pálidos. Aqui estou adicionando um pouco de vermelho. Adiciono mais um tom. Basicamente, começo aos poucos a tornar minha base mais complexa. Mais um detalhe. Meu objetivo não era fazer um retrato super realista e todo suavizado. Eu tentei fazer um retrato mais artístico, vibrante. Mesmo que talvez haja alguns pequenos erros de tonalidade ou cores muito chamativas em alguns lugares. Mas aqui a ideia principal era transmitir exatamente isso, uma emoção de brilho, de luz solar. Além disso, algumas imperfeições eu deixei de propósito, para que depois fosse possível prender a atenção nelas e observar mais de perto. Então, no final das contas, eu a finalizei de forma um pouco decorativa, especialmente no fundo. Isso, seguindo o contorno. No geral, eu estou experimentando aos poucos, procurando opções. No retrato. Estou justamente procurando opções de retrato que eu consiga fazer de forma fácil e divertida, e que ao mesmo tempo fiquem muito legais. Vejam, o rosto já está quase definido, o formato também. Vejam, o rosto já está definido e agora começo a trabalhar com misturas de cores mais precisas. No começo era só uma base bem grosseira, agora eu já limpo o pincel com mais frequência e misturo a cor de forma mais precisa. Neste estágio, acho que vou acelerar um pouco a gravação. Na verdade não, coisas interessantes surgiram aqui. Comecei a adicionar tons de azul. Para ser sincero, quando comecei a pintar, para mim era meio bem estranho adicionar azul, verde e roxo no rosto. E talvez só 1 ou 2 anos atrás eu comecei a experimentar, a adicionar tons frios com mais ousadia. E eu percebi que estava perdendo muita coisa até começar a adicionar os tons frios. E isso, claro, dá um visual completamente diferente ao retrato. Muito mais real, talvez eu até perdia. Olhem, estou adicionando branco nos olhos, mas o branco não é puro. Eu misturo com cores sujas para que fique um tom acinzentado. E no meio eu deixo mais branco. Percebam, eu não desenhei os olhos de forma alguma no início. O trabalho é feito por manchas. Primeiro tudo é feito com tons escuros nos olhos, e depois encontramos os brilhos com luz. Aqui há vantagens de todos os lados, só vantagens. Em primeiro lugar, você não vai conseguir clarear demais com o branco, pelo menos não será tão fácil fazer isso. Esse branco mesmo usado mistura com o fundo e fica mais natural e acinzentado. Agora esboçamos as pálpebras superiores. Atrás da pálpebra superior também deve haver uma área escura. Pego essa parte escura e destaco. Ah, e veja, tem outro ponto que é muito importante. Quando você faz os olhos, é muito importante escurecer as bordas, os cantos dos olhos, e deixar o centro mais claro se você tiver uma iluminação natural. Porque a luz incide sobre a parte arredondada, sobre a forma arredondada, que não pode brilhar igualmente em todos os lugares. Ou seja, em algum ponto há um pico de luz e em todos os outros lados fica mais escuro. Por isso, muitas vezes, os cantos dos olhos ficam escuros e acima do o centro ou próximo ao centro é a área mais clara.
Isso é fundamental para manter os olhos arredondados e não achatados como em uma tábua. Estou usando um preto intenso. Já estou adicionando aqui, note que não uso um pincel muito fino, de propósito, pois neste estágio, e num retrato assim, ele realmente não é necessário. Precisamos dessa certa rusticidade. Na verdade, não é rusticidade, e sim que um pincel maior dá mais liberdade. Ou seja, não há fixação em certos detalhes. Então, permita-me avançar um pouco aqui. Pronto. Aqui, enquanto estou fazendo o nariz, eu escureci a parte de baixo do nariz, porque isso é sobre as áreas frias. Quando a parte de baixo escureceu, o nariz ganhou volume. Veja, agora eu misturei vermelho com branco, talvez um pouquinho de amarelo, e agora estou misturando os tons claros. A cor ainda está um pouco suja, mas mesmo assim já muito mais limpa do que antes. Olha, estou pegando, veja, ainda mais vermelha. Estou misturando laranja. Estou adicionando mais um tom. Agora, aos poucos, vamos revelar o nosso sol. E aqui eu adiciono essas manchas com bastante cuidado agora. Não estou com pressa. Estou vendo como fica. Aqui você pode ter duas sensações. A primeira, você adiciona uma mancha e pensa, ah, não combina nada. Em seguida, pode ser, em seguida, 2 pontos. O primeiro, ela realmente não combina nem no tom nem na cor. Segundo ponto, não existem mais manchas assim. Semelhantes em tom ou em luminosidade. Por isso, por enquanto, ela parece tão estranha. Isso. Por isso, se você não tem certeza de qual dessas opções é a sua, adicione mais manchas como essa. Se no final, quando houver mais delas, ainda assim elas não combinarem, aí sim você pode escolher quais tirar. Caso contrário, você pode ficar com medo de adicionar essa mancha, ou seja, acabar não adicionando por causa desse medo. E ela chama a atenção assim justamente porque, por enquanto, está sozinha. Ou seja, quando algo novo aparece na nossa pintura, muitas vezes parece um pouco hostil, porque é muito diferente do que já estava lá antes. Pronto, estou aplicando um tom mais frio e puro.